Em Provérbios, capítulo 12, versículo 25, fala que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. A ansiedade, ela é o excesso de preocupação com o futuro. É o excesso de preocupação com aquilo que vai acontecer, que nós não sabemos como será, como vai acontecer aquilo. Então a gente fica com essa preocupação, ou às vezes com esse medo em relação ao futuro, em relação a algo que nós estamos desejando. Quando nós ficamos ansiosos, é como se a gente estivesse querendo resolver um problema que ainda não aconteceu e que a gente não sabe se ele vai acontecer. Porque muitas das preocupações que nós temos, nós nem sabemos se elas vão se concretizar, se elas vão acontecer da forma como nós estamos imaginando. E o grande segredo para nós vencermos a ansiedade é confiar em Deus. É colocar aquele problema nas mãos de Deus, esperar em Deus que venha com a solução a respeito daquela situação, ou que nos dê um direcionamento a respeito do que fazer com aquela situação que nós estamos ansiosos. Geralmente as pessoas ansiosas, elas querem ter o controle de tudo. E isso torna-se um fardo grande que aquela pessoa está carregando. Porque nós não conseguimos ter o controle de muitas situações na nossa vida. E nós também não conseguimos ter o controle na vida de outras pessoas. Nem mesmo dos nossos filhos ou do esposo. Nós não conseguimos ter o controle na vida dessas pessoas. Então a gente precisa descansar no Senhor e entregar essas situações nas mãos do Senhor. 1 Pedro 5,7 diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então aqui o versículo está dizendo para lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. Lançar significa jogar. Então a gente pega a nossa ansiedade, a nossa preocupação e lança em Jesus ou joga em Jesus. E Jesus, ele recebe a nossa ansiedade, ele recebe a nossa preocupação e ele cuida disso para nós. Ele nos dá força para passar pelo momento difícil que nós estamos passando, pela situação de dificuldade que nós estamos enfrentando. E como que nós lançamos isso? Através da nossa oração. Nós lançamos a nossa ansiedade, a nossa preocupação em Jesus através da nossa oração, pedindo a Ele que tome nas suas mãos toda essa ansiedade, toda essa preocupação que nós estamos sentindo, que Ele nos conduza, que Ele nos direciona. E quando nós lançamos em Jesus, nós não podemos pegar de volta. Nós precisamos confiar nele, confiar que ele vai nos direcionar, que ele vai nos orientar, que ele vai resolver esse problema que nós estamos passando. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, olha só o texto, dizendo que nós devemos orar, que nós devemos lançar diante de Deus, fazer as nossas orações, as nossas súplicas e também as nossas ações de graça, ou seja, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. A nossa ansiedade, ela pode ser assim por diversos motivos. Às vezes é um imprevisto que acontece na nossa vida, às vezes são muitas tarefas, muitas atividades que nós temos. Quem já não teve um dia que tinha muita tarefa para fazer, muita atividade para fazer e ficou preocupada em fazer todas aquelas atividades? Às vezes pode ser a preparação para um evento importante, às vezes uma festa, um evento que a gente tem que preparar. E a gente fica ansiosa com aquele momento.
Às vezes é uma situação de doença que a gente está enfrentando. Esse ano mesmo, quem imaginava que nós iríamos passar por uma pandemia de coronavírus? Quem imaginava que a nossa vida ia ficar tão assim diferente como está sendo? E muitas pessoas estão passando por crise de ansiedade, querendo que esse momento acabe logo, imaginando como será depois que passar essa pandemia, como será o novo normal, como será a sua vida depois que passar essa pandemia. Então, tudo isso gera ansiedade. Quando nós passamos por um período de doença, de enfermidade, algo que está fora do nosso controle. E aí nós ficamos desejando que isso passe logo, que isso acabe logo, para que a gente possa, assim, desfrutar de um novo momento na nossa vida.